Olá, eu sou o Simon Mamed, professor e especialista em exame de proficiência em inglês. Seja muito bem-vindo à nossa última aula da semana do IELTS. Nessas aulas, eu estou te mostrando os primeiros passos para você passar no teste do IELTS, mesmo sem ter inglês avançado. Se você ainda não viu as duas aulas anteriores, eu recomendo que você vá lá assistir elas antes, porque assim você vai ver todas as partes do quebra-cabeça. Para mim, elas são obrigatórias para quem quer passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível de inglês. Na primeira aula, eu te mostrei os 3 erros que te impedem de passar no teste e que praticamente todo mundo que inicia a jornada de preparação comete mesmo sem saber. Evitar esses erros te dão muito mais clareza de qual é o jeito certo de agir. Na nossa segunda aula, eu te mostrei o jeito mais fácil de ser aprovado no IELTS, falando quais são os únicos 2 pilares que você tem que focar. Mas vai lá ver, porque as aulas vão ficar disponíveis só até no domingo. E eu sei que talvez possa parecer difícil demais para você enxergar que dá para passar no teste do IELTS, mas existem outras pessoas que fizeram isso. Dá só uma olhada. Fala, Simon. Passando para agradecer pelo apoio durante todo esse processo do IELTS. Desde quando eu decidi fazer esse teste, eu coloquei um prazo de 2 meses para aprender todas as técnicas. E no início eu estava completamente perdido, eu não sabia por onde começar, né? E aí veio esse direcionamento, né, com instruções claras, de como desenvolver cada uma das skills. E aí eu consegui uma nota 8 no listening, 9 no reading, 7 no writing e 7,5 no speaking. Que, poxa, foi muito massa receber aí a desejada faixa preta. Eu tinha prática todos os dias, eu tinha simulados todos os dias, aprendi a contornar, né, aquelas perguntas inesperadas do teste. E é isso, Simon, mais uma vez, muito obrigado por tudo, né, que você possa ser recompensado aí com muito sucesso no seu trabalho, na sua vida, e que a gente possa se ver em breve aí no Canadá. Grande abraço e até mais. E nessa aula aqui, eu vou te ensinar a aumentar sua nota no teste antes mesmo de dar a sua resposta. Lembra que na aula passada eu falei de uma técnica para ser aplicada lá no teste do speaking? A técnica do contexto, ou context technique? Pois é, essa é uma das várias técnicas que devem ser aplicadas durante o teste para você conseguir a sua aprovação no teste do IELTS. E todas são abordadas dentro do Ultimate IELTS Coaching, o meu programa de treinamento, o UIC. Mas eu vou destrinchar ela aqui com você hoje, para você ter uma aula minha sobre essa técnica que realmente te faz performar melhor no teste. E quando eu falo performar melhor, eu estou realmente querendo dizer isso. Muita gente tem medo da parte 2 do teste do speaking porque precisa falar por 2 minutos sem parar. A Lúcia, por exemplo, quando se preparava para o IELTS, foi minha aluna. E ela passava por uma situação que talvez você também passe. É a situação de ter ideias muito boas para responder, mas de não conseguir se expressar adequadamente, ficando travado ali na hora de falar. E olha só o que, que ela disse depois de aprender a técnica que eu vou te ensinar hoje. Nessa parte você precisa falar 2 minutos, e eu não conseguia falar por 2 minutos ali nessa parte do teste. Então, depois que eu aprendi as técnicas, eu consegui desenvolver melhor a minha resposta e eu consegui até falar mais de 2 minutos se precisasse. E, inclusive, eu consegui notas muito maiores do que eu imaginava. Então vamos lá. Para poder te explicar como que a Context Technique funciona, eu preciso te dizer o que o seu examinador está esperando de você nessa parte do teste. Nessa parte, ele vai te dar um cartão que vai ter uma questão e alguns tópicos para você poder falar por até 2 minutos. Uma das coisas que o seu examinador espera, com base na versão oficial dos critérios de avaliação, é que você fale sobre o tópico de maneira completa e coerente. E que não fique dando pausas desnecessárias. Sabe quando você não tem mais nada para falar e você fica naquele. Ah, ah, pois é. E isso é exatamente o que você não quer. Porque isso é característico das faixas mais baixas de nota. O que acontece é que, na hora de você corresponder a isso, você acaba se deparando com 2 problemas. O problema de já sair falando direto tudo que você tem para poder falar, e o problema de chegar lá no meio da questão e não ter mais nada para falar. E isso acontece porque, sem uma resposta estruturada, não é possível ter aquela tranquilidade de chegar no final dos 2 minutos. É exatamente para resolver esse problema que eu desenvolvi a Context Technique, ou técnica do contexto, e eu vou te ensinar a usar ela agora.
Eu vou pegar como exemplo aquela mesma questão que a gente usou lá na aula 2 e eu vou explicar essa técnica em português mesmo, porque eu já te mostrei que não tem nada a ver com o seu nível de inglês, mas sim com a técnica que você aplica na hora de responder. Olha a questão. Descreva um famoso que você gostaria de conhecer. Você deve dizer quem é, por que você gostaria de conhecer essa pessoa, o que você sabe dessa pessoa e o que você gostaria de perguntar a essa pessoa. Você já viu aqui comigo que sair falando direto e respondendo aos tópicos não é uma boa estratégia, porque assim o seu assunto acaba logo e você fica enrolando na frente do examinador. Ao invés de já sair falando tudo que você tem para dizer, você vai usar essa técnica aqui. E como que aplica essa técnica, Simon? É isso que eu vou te mostrar agora. Olha só. Para aplicar a Context Technique, você precisa pensar em um contexto para sua história. E esse contexto deve ser a primeira coisa que você vai falar para o seu examinador, antes de chegar no ponto principal da questão. Ao invés de você sair falando quem é a pessoa famosa, que nem está ali na questão, você vai primeiro explicar como que você chegou na ideia dessa pessoa famosa. Vai falar para o seu examinador um contexto que estruture a sua resposta dali para frente. Por exemplo, você pode falar para o seu examinador quando foi que você descobriu sobre aquela pessoa, como você ficou sabendo dela, quem te falou dela, entende? Explique antes o contexto, para só então começar a responder objetivamente. Vamos supor que a pessoa sobre a qual você quer falar seja Angelina Jolie. Olha só, ao invés de começar dizendo a pessoa famosa que eu gostaria de conhecer é a Angelina Jolie, porque pá, você vai virar para o seu examinador e dizer algo assim. Há uns bons anos atrás, eu e minha família estávamos procurando um filme para poder assistir durante o final de semana. Naquela época, nem existia Netflix ainda, e a gente estava buscando nos canais da TV a cabo para ver se achava alguma coisa interessante. Foi então que nós encontramos um filme chamado Senhor e Senhora Smith, um filme de ação, e decidimos assistir. Logo que começou, eu fiquei impressionado com a atuação da atriz principal, porque prendia a atenção da gente. Essa atriz é a Angelina Jolie. Se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de conhecê-la, porque eu admiro muito. Eu até sei algumas coisas da vida dela, como por exemplo... Consegue perceber a diferença? Consegue perceber como a transição para o ponto principal fica bem mais natural? Sabe o que que isso faz? Primeiro, faz o examinador ver que você está tão confortável que está até contextualizando a sua resposta, que é algo que os mais avançados conseguem fazer. Segundo, que se você perceber, eu devo ter gastado ali uns 20 a 30 segundos para falar essa parte do contexto. Isso, esse tempo, é exatamente aquele tempo final dos 2 minutos, onde geralmente você começa a travar e fica repetindo as coisas, ou fica naquele... Ah, é... Ah, você não quer isso. E quando você começa a treinar, você vê que vai ficando muito mais fácil finalizar a questão sem travar na hora de falar. Se você aplica essa técnica, sem mesmo entrar no ponto principal da questão, você já mostrou para o seu examinador que vai estruturar a sua resposta, respondendo de forma integral e está confortável ao ponto de contextualizar o que você vai dizer. De quebra, você já garantiu que você não vai chegar lá no final da questão e ficar sem ter o que falar. Como eu venho dizendo, o mais importante para você ser aprovado no IELTS, mesmo que você ainda esteja no básico, não é o seu nível de inglês, mas sim como você usa ele na hora da prova. Se você não souber estruturar a resposta aqui nessa parte do teste, você deixa o seu resultado escorrer pelos dedos e ainda acaba levando todo o nervosismo de ter respondido errado para o restante do seu teste. Se você já fez o teste alguma vez, você sabe muito bem do que eu estou falando. Aquele momento que você percebe que fez algo errado, em alguma questão ali você deixou de fazer o que devia, e isso acaba te desestabilizando para o resto do seu teste todo. E olha, essa é apenas uma das técnicas para você aplicar durante o teste. Quando você domina todas elas, você enxerga a real necessidade de abordar cada parte de forma diferente, correspondendo não só à ideia central do teste, mas também às expectativas do seu examinador. Olha só o que a Eduarda, uma aluna minha que mora em Portugal e passou no teste do IELTS para ser dentista lá em Londres, disse sobre isso. Eu acho que imprescindível mesmo, acho que são as técnicas, porque é tu ter, como eu te falei antes, um direcionamento do que tu deve fazer. Não adianta tu ficar lendo livro, vendo série, não sei o que, fazendo coisas, não testar a prova, não saber como fazer,
Porque é como você disse, não importa o nível de inglês, você tem que saber fazer a prova. Eu não sabia fazer a prova. E aqui eu ainda ressalto mais uma vez que o fato de você ter um nível de inglês talvez até avançado não te garante saber fazer o teste de forma correta. Na verdade, isso pode até te prejudicar, porque algumas pessoas, por elas terem um nível avançado, elas acreditam que vão conseguir ligar todos os pontos do que fazer no teste para obter a nota desejada. Mas a verdade é que não. A verdade é que se elas conseguissem ligar todos os pontos, já teriam conseguido passar antes. Eu mesmo pensava isso antes de descobrir que, na verdade, o que importa é saber resolver a prova. Olha, eu sei que nesse ponto aqui, muitas pessoas devem estar interessadas em se matricular no Ultimate IELTS Coaching, ou UIC. E eu vou sim abrir matrículas na segunda-feira. Mas o que é o Ultimate IELTS Coaching, ou UIC? O UIC é um curso que te faz passar no IELTS mesmo que você não tenha inglês avançado, ou mesmo que você esteja começando a se preparar agora. É um programa online que você pode assistir de qualquer lugar, desde que você tenha uma conexão à internet. É nele que você vai conseguir dominar aqueles dois pilares, o de conhecer as 4 habilidades do teste, as 4 partes do teste, e o pilar das técnicas que você tem que utilizar na hora da prova. Se você quer usar o UIC para poder fazer o teste do IELTS, mesmo que você ainda não tenha o seu nível de inglês avançado, eu preciso primeiro te contar algumas regras fundamentais. Primeiro, pelo fato de o Ultimate IELTS Coaching ser um treinamento online que tem elementos interativos, as matrículas ficam abertas por um curto espaço de tempo e as vagas são realmente limitadas. Aí você vira e me diz, mas Simon, como assim que as vagas são limitadas se o curso é online? E é o seguinte, eu não abro as turmas muitas vezes no ano. E quando a turma se forma, eu tenho que dar atenção a ela. E essa atenção demanda muito do meu tempo, já que tem aulas ao vivo para ser feitas, tem o suporte com os alunos, tem tira dúvidas na área de alunos, tem interação lá no grupo de alunos no Telegram. E tudo isso toma realmente muito do meu tempo para poder ser feito com excelência. Por isso que eu não deixo as vagas abertas o tempo todo. Se eu fizesse isso, não teria como eu dar a atenção necessária para gerar os resultados dos alunos. Por isso que eu limito as vagas por tempo, deixando elas abertas apenas por alguns dias. E se você decidir se inscrever, é isso que você vai ganhar ao entrar para o Ultimate IELTS Coaching. Primeiro, você vai entrar no meu programa online com aulas em inglês e legendadas em português e inglês, mais materiais complementares para você poder aprofundar. As aulas em inglês, mesmo tendo legendas em português, elas são essenciais para o seu resultado, porque elas fazem 2 coisas primordiais. Primeira, elas acabam com o desconforto que você fica ao escutar inglês britânico na hora do teste, já que esse é o meu sotaque. E você rapidamente se habitua a ele, ficando muito mais tranquilo na hora da prova. A segunda coisa é que você vai aprender uma quantidade imensa de vocabulário apenas ouvindo eu falar durante o curso, vendo como usar na prática expressões melhores durante o seu teste. E o fato de ser um programa online te permite que você assista às aulas no seu próprio tempo. Mesmo que você tenha menos tempo do que gostaria para se preparar, você ainda assim vai conseguir concluir o curso, pelo fato de ele ser online. Eu dividi esse programa em módulos, para que você possa entender o método da melhor forma. Você tem acesso ao programa por 1 ano, e você pode assistir tudo dentro do seu tempo, na sua própria velocidade, e quantas vezes você quiser dentro desse prazo. Além disso, no módulo de cada habilidade, você vai encontrar os capítulos das técnicas, que são os mais impactantes do treinamento todo, porque eles te dão todas as técnicas que você precisa para dominar o teste do IELTS. Eu desenvolvi um grupo de técnicas para serem usadas no teste, e são elas que te ajudam a encontrar as respostas rapidamente lá no listening e no reading, e a escrever e dizer as coisas certas, da forma certa, durante o writing e o speaking. E eu te falo, passo a passo, o que dizer e como dizer, como se fosse uma fórmula para você seguir. Cada técnica tem um propósito específico e foi elaborada para cada parte do teste, para te ajudar a alcançar resultados expressivos. Inclusive, olha só o que o Mauro, um aluno meu lá de Santa Catarina, falou sobre o resultado dele aplicando as técnicas do reading. Um exemplo que eu tenho é a questão do reading. Nos testes oficiais, eu não chegava ao 30. A técnica que o Simon coloca lá, objetiva, tranquila de entender, aí eu comecei a dar aquela chave, né? Aquela, não, opa, é aqui, ligou. Imediatamente depois de assistir às aulas de reading, né? Comecei a atingir 35, 36. Caramba. Imediatamente foi 6, 7 questões a mais.
O reading eu gabaritei no meu IELTS. As técnicas são definidoras, né? Ele gabaritou o reading, tirou total e se tornou um dos meus alunos faixas pretas. Os alunos faixas pretas são aqueles que vão além da nota 7 em alguma das habilidades da prova. Esse conjunto de técnicas é o que te permite alcançar o resultado que você quer, ou até mesmo mais do que o que você quer, mesmo que você não tenha inglês avançado. Essas técnicas, esse grupo de técnicas, é algo que não depende do seu talento com o inglês. Não depende de você ficar estudando gramática. Inclusive, foi a aplicação dessas técnicas que permitiu, por exemplo, a Rachel, uma aluna minha que é médica, atingir uma nota altíssima em 5 meses de preparação. Como ela mesma diz, ela se preparou usando o método e sequer encostou a mão em um livro de gramática. Pegar um livro de gramática, acho que a última vez que eu peguei algum livro de gramática foi na escola, assim, e nem peguei direito. Porque nesses 5 meses eu nem toquei a mão no livro de gramática, não. E tirou uma das notas mais altas do teste, se tornando também uma das minhas alunas faixas pretas. Em cada um dos módulos das habilidades, eu analiso e resolvo problemas comuns que os candidatos têm. Eu não só resolvo o problema, como de fato te dou opções melhores e sugestões para você utilizar no seu teste. Alguns desses problemas que os candidatos simplesmente não sabem como resolver ou não sabem como resolver de forma eficaz são esses aqui, ó. Devo usar material americano na minha preparação? Quantos simulados eu devo fazer? Posso escrever mais parágrafos do que o recomendado no writing? Eu devo abordar todos os tópicos da questão na parte 2 do speaking? E bom, essa é uma breve descrição do que eu vou te ensinar em cada um dos módulos. Se eu fosse ficar aqui falando tudo que eu vou ensinar em cada um dos módulos, a gente ia ficar aqui um bom tempo, né? E esse vídeo ia ficar bem longo. Mas eu sei que você não tem tempo para ouvir todas as explicações e eu também não tenho tempo, porque daqui a pouco eu vou começar essa nova turma. O importante é você saber que você já vai sair com o seu plano de ação para a prova completo, mesmo que não seja avançado ainda, ou mesmo que você esteja começando a se preparar para o teste. Tudo detalhado para você. E se você conversar com outras pessoas ou me ver nas lives que eu faço, você vai ver o quão didático e detalhista eu sou. Mas isso não é o suficiente. Eu vou te dar também como bônus uma planilha de rotina para estudo de cada habilidade, que eu desenvolvi para os meus alunos. Essa planilha foi a planilha que eu mesmo usei na minha preparação. É uma ferramenta extremamente poderosa e útil para você poder estruturar os seus estudos e planejar suas atividades com cada habilidade da prova. Muitos alunos, eles me pedem conselhos sobre como dividir o tempo na rotina deles para poder estudar e se preparar. Porque, na verdade, todos nós temos vidas ocupadas, né? E mesmo assim, é preciso encontrar tempo para conseguir se preparar para a prova. E eu ainda vou te explicar em um vídeo como usar a planilha para poder obter o máximo dela. O Ultimate IELTS Coaching tem várias horas de conteúdo, então planejamento é uma excelente estratégia para alcançar seus objetivos. Essa planilha, ela resolve o problema de algumas pessoas que falam não ter tempo para se preparar, porque eu te dou de forma estruturada e controlada o que você vai ter que fazer para passar no teste desde o primeiro dia de curso até o dia da sua prova. Inclusive, sobre essa questão de não ter tempo, o UIC é um programa online, então você pode assistir às aulas de acordo com a sua rotina, nos seus horários. Quando as pessoas falam que elas não têm tempo, elas estão, na verdade, criando uma justificativa para outra coisa. E eu falo isso porque todo mundo tem 24 horas, todo mundo. A diferença aqui é uma coisa chamada prioridade. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, mas as pessoas priorizam aquilo que é mais importante para elas. Talvez passar no teste do IELTS não seja tão importante para você. Eu entendo. Mas se é importante para você, eu quero te dizer que você não estará sozinho nessa jornada e que terá à sua disposição tudo que você precisa para passar no teste, mesmo que você ainda não esteja no nível avançado ou mesmo que você esteja começando a se preparar agora. Eu vou te dar também um outro bônus, que vai alavancar a sua preparação. Uma das perguntas que eu mais recebo de quem quer entrar no UIC é a seguinte: Simon, como que eu vou praticar o meu speaking? Como que eu vou praticar o meu writing durante o curso? E a verdade é que tudo que está dentro do programa já é suficiente para você saber o que fazer na hora do teste, mas eu decidi criar algo inédito em termos de preparação de IELTS. Algo que vai te deixar mais próximo do que nunca do seu resultado na prova. Eu criei dentro do UIC o que eu chamo de feedback faixa preta. Como você sabe, os meus alunos faixa preta são aqueles que atingem a excelência. São aqueles que vão além da nota 7 no teste do IELTS usando as técnicas que eu ensino. E é agora que vem o seu bônus. Quem se inscrever nessa turma do Ultimate IELTS Coaching vai poder ter acesso a 12 feedback de writing e 12 de speaking, realizados por um faixa preta da minha equipe. Isso mesmo,
não é treinar sozinho ou pedir qualquer pessoa para corrigir para você. É a oportunidade de ter 12 feedback de writing e 12 de speaking, feitos por um faixa preta, uma pessoa que comprovadamente atingiu as notas mais altas do teste do IELTS e receber dele as orientações sobre o que melhorar. Depois de se matricular, a minha equipe vai te dar as instruções de como enviar suas redações e as suas gravações de speaking para serem avaliados. Você nem precisa realizar todos os feedbacks de uma vez. Você pode utilizá-los durante o prazo de acesso que você tem ao programa, que é de 1 ano. Depois de nos enviar, um faixa preta da minha equipe vai conduzir a análise do seu material e te devolver um feedback escrito sobre os seus erros, seus pontos positivos e as coisas que você precisa melhorar. Você pode estar achando que isso aqui já está muito bom, né? Mas eu ainda vou te dar de bônus 2 aulas ao vivo para tratar de assuntos-chave na sua preparação. Na primeira aula ao vivo, eu mesmo vou te orientar pessoalmente para te dizer o que fazer e como fazer para balancear o seu inglês na hora da prova. Na segunda aula ao vivo, eu tiro as dúvidas que você possa ter sobre todas as técnicas do programa. Inclusive, nessas aulas ao vivo, elas não têm a hora para acabar. Enquanto houver dúvidas, eu fico ali com o pessoal. Eu ainda quero fazer algo mais para você. Eu também vou te dar como bônus o direito de acesso a um grupo exclusivo no Telegram com a comunidade de alunos, para que você possa interagir com outras várias pessoas que estão na mesma jornada que você e compartilhar dos mesmos insights que eles estão tendo e tirar pessoalmente comigo as dúvidas que possam surgir. Esse grupo, ele é, sem sombra de dúvidas, uma das pedras centrais do seu sucesso no teste, porque você tem a chance de evoluir com a experiência dos outros. Inclusive, vou deixar a própria Muriel, que é uma aluna minha que tirou 8 no speaking, te falar o que ela acha sobre a importância de praticar com o grupo. Olha só. Era uma das habilidades que eu tinha mais medo, mais insegurança, e eu sabia que se eu não focasse nisso e me preparasse corretamente para isso, eu não ia conseguir a nota que eu tanto queria. Logo nas primeiras aulas, assim, a gente já vai se enturmando com os alunos, e eu já comecei a praticar, me juntei com uma galera ali, a gente fazia prática constante, a gente pegava o conteúdo que a gente aprendia dentro do curso e praticava, durante esses encontros que a gente fazia online. Em questão de um mês e meio, você vai se acostumando com o formato da prova, com as técnicas, você vai aplicando, você vai tendo feedback do outro aluno, então isso ajuda muito, assim. A minha nota final, então, na prova, de maneira geral, foi 8,5, e no speaking foi 8, então foi uma nota bem boa, que eu não estava esperando, assim, foi até mais do que eu queria. E com certeza ter feito todas essas práticas, ter aplicado todas as técnicas, foi o que me ajudou. Você terá acesso a inúmeras pessoas para poder praticar o seu speaking. Você literalmente pode conversar por horas e horas com qualquer participante do grupo, independentemente do seu nível de inglês. E acredite, isso vai levar o seu desempenho para outro patamar. E agora você deve estar curioso para saber qual é o custo do Ultimate IELTS Coaching, né? E o negócio é o seguinte, o custo do Ultimate IELTS Coaching vai ser 0. E deixa eu te explicar aqui o que eu quero dizer com isso. O Ultimate IELTS Coaching, na verdade, ele não é um custo. Na minha opinião, ele é um investimento. Talvez alguém possa pensar que tem um obstáculo para fazer esse investimento, achando que ele é um pouco fora da sua zona de conforto. E para essas pessoas, eu costumo dizer o que alguém disse para mim mesmo um dia. Essa pessoa me disse uma frase do Derek Bock, que era o presidente da Universidade de Harvard. E essa frase é a seguinte: se você acha que educação custa caro, experimente a ignorância. Você já parou para pensar quantas vezes você poderia ter que tentar a prova se não tivesse a informação certa de como agir? Ou quanto tempo você perderia por não saber exatamente o que fazer? E outra, a minha experiência com centenas de alunos que entraram no programa é que quem quer mesmo passar no teste do IELTS, independentemente do seu nível de inglês, dá um jeito. Enquanto quem não quer, dá uma desculpa para desistir. Mas olha só, não é desistir de mim, não. É desistir de você mesmo. Escuta o que o Arlon, um aluno meu que passou em menos de 1 mês, disse sobre acreditar em si mesmo e o que isso significou para ele. Eu trabalho com solda, o meu olho queima, eu pego queimadura ocular de retina, e mesmo assim eu estava estudando. Eu só tive um mês para poder estudar e conseguir essa nota. Eu preciso de 5, estou com 6 e 6,5 de speaking. Se eu não tivesse passado, isso sempre estaria na cabeça. Pô, eu não me esforcei o suficiente. Eu tive pouco tempo, não tive a hora apropriada para estudar, tá entendendo? E consegui. Imagina quem tem tempo.
eu vou provar para mim que eu vou conseguir passar. O que adianta o ano ter 365 dias e eu passar 15 dias só do lado da minha filha? E eu sei que eu conseguindo ir para o Canadá, eu não vou precisar passar tanto tempo longe da minha filha. Entendeu? O principal motivo que eu tô fazendo tudo isso é para poder chegar no trabalho cansado. A primeira coisa que eu vi quando chegar em casa da minha filhota. Se eu não tivesse preparado, eu estaria preso só naquela proposta, mas não. Entendeu? Agora eu tô com esse documento na mão, é só alegria. No final das contas, se você pensa que é o preço que te impede de passar no teste do IELTS, na verdade você tem medo. E eu entendo isso, eu realmente entendo, porque eu já tive medo de investir na minha preparação também, porque eu duvidava da minha própria capacidade de fazer aquilo acontecer. E aí a gente fala que é por causa do preço. Eu entendo, eu já fiz isso também no passado. Mas deixar de investir em mim só me fez demorar muito mais tempo para alcançar aquilo que eu queria. Pare e pense aqui. Será que é o dinheiro mesmo que te impede de preparar para o teste do IELTS? Ou é o medo de você não conseguir? Então o que eu posso te dizer é, coloca o medo debaixo do braço e vai com medo mesmo. Antes de eu te dizer qual que é o investimento, deixa eu só te mostrar o quanto que você ia gastar de dinheiro se você fosse se preparar do jeito tradicional. Se você já estudou inglês em alguma escola tradicional, você sabe que geralmente eles pedem ali uns 4 anos para você chegar num nível bom. Mas aqui eu vou considerar apenas 1 ano, que é o tempo de acesso que você tem ao Ultimate IELTS Coaching. Se você estudasse em escola tradicional por 1 ano, você pagaria em média R$500 de mensalidade. Isso, em 12 meses, já daria R$6.000, só de mensalidade. E você ainda teria que comprar o material mais a matrícula, que é em torno de R$1.500 por ano nessas escolas tradicionais. Só até aqui você já estaria gastando R$7.500, mas você ainda teria que se preparar para o speaking, fazendo conversação. E isso nem é preparação específica para o IELTS, é apenas conversação. As plataformas online de conversação cobram, em média, para 5 encontros de 30 minutos por semana, R$1.000 por mês. Em 12 meses, que é o tempo que você tem de acesso ao Ultimate IELTS Coaching, isso daria outros R$12.000, só para ter encontros de conversação. O bônus do grupo da sua turma te permite conversar com inúmeros participantes do grupo todos os dias, de forma gratuita. E outra, a conversação nessas plataformas é apenas conversação geral. Lembra do bônus do feedback faixa preta que eu vou dar para essa turma? Eu poderia facilmente cobrar R$2.500 por esse feedback faixa preta, porque é um faixa preta e não qualquer pessoa analisando o que você está fazendo. É alguém que sabe a fundo como aplicar as técnicas do UIC para atingir as maiores notas no teste. E se você se inscrever nessa turma, o custo disso vai ser 0 para você. Isso mesmo, absolutamente 0. Eu vou dar o feedback faixa preta de bônus para todos os alunos que se matricularem nessa turma do UIC. E não é só isso. Se você fosse estudar pelo método tradicional, você ainda teria que se preparar para as redações do writing, com orientações específicas. As plataformas online cobram aproximadamente R$100 para cada correção de redação. Se você fosse fazer 12, isso daria outros R$1.200. No UIC, o bônus do feedback faixa preta te permite fazer aqueles 12 simulados de writing de graça, com alguém que sabe usar as técnicas para tirar as notas mais altas do teste, que foi treinado por mim, para te dar o feedback do que você escreveu. Ou seja, se você fosse estudar do jeito tradicional por 1 ano, você acabaria pagando cerca de R$21.000 e ainda assim não estaria preparado, porque eu já te mostrei que estudar do jeito tradicional para o IELTS é um dos piores erros que você pode cometer. Agora eu te pergunto, quanto vale para você atingir a nota que você precisa? Que nem o Mauro e a Fabiane, que agora vão sair lá de Santa Catarina para vir aqui para o Canadá. Que nem a Eduarda, a dentista que agora vai morar em Londres. Ou o Arlon, o soldador nordestino, que agora vai poder mudar com a sua família e passar muito mais tempo com a sua filha. Que nem a Lúcia, a Rachel e tantos outros. Quanto vale para você o que você mais deseja? Eu transformei a vida deles e eu estou pronto para transformar a sua. Quanto vale para você? Aqueles 21 mil de uma preparação tradicional? O Ultimate IELTS Coaching certamente valeria. E eu poderia certamente cobrar R$10.000 por ele. E seria justo, seria certo. Mas eu não vou te cobrar nem perto disso. Na verdade, eu não vou te cobrar nem a metade disso. Deixa eu te dizer o motivo pelo qual eu acredito que é praticamente impossível você sair perdendo no investimento do Ultimate IELTS Coaching. Fora do período de matrículas, você até consegue entrar no programa Ultimate IELTS Coaching, mas com preço normal,
que é R$ 3.997 à vista ou 12 de R$ 413,38. Mas para esta abertura de matrículas agora, no primeiro dia, eu vou dar um desconto de R$ 1.000 e você vai poder se matricular no primeiro dia por R$ 2.997 à vista ou 12 de R$ 309,96 no cartão de crédito. Isso cobre o meu tempo para organizar essa oferta para você e garante para mim que só pessoas sérias vão aplicar. Esse valor você pode pagar pelo cartão, pelo Pix ou pelo boleto. E pode até usar o pagamento híbrido, em que você dá uma entrada no Pix e o restante no cartão, podendo dividir e usar até 2 cartões. Eu disse que é impossível você perder nesse investimento, né? É que existem 2 possíveis cenários aqui. Primeiro cenário, você pega as técnicas e as estratégias que eu ensino no Ultimate IELTS Coaching e aplica, exatamente como eu falei para você aplicar. E nesse caso, eu acredito que você vai ficar muito mais feliz com o número da sua nota quando você conseguir passar no teste do IELTS. Você falou assim, teacher, tá preparado? Vou te mandar minha nota. Eu não queria ver, porque eu tava muito esperançosa, assim, mano, eu tava muito assim, eu acho que eu consegui, sabe? Amém, Jesus, aleluia. É nóis. A minha mãe tinha comprado um champanhe, mano. Oh. Existe um segundo cenário também. Você não faz nada, sei lá, acaba se distraindo ou simplesmente decide que esse material não é ideal para você. Nesse caso, basta você tirar proveito das minhas 2 garantias. A primeira é a garantia incondicional, que é o seguinte: depois que você se matricular, você tem 7 dias para entrar e acessar o conteúdo disponível e decidir se é para você. Se você entrar no programa e em 7 dias decidir que o IC não é para você, basta você me mandar um e-mail para o meu suporte dentro desses 7 dias que você se matriculou e eu vou te reembolsar o dinheiro que você pagou. Não vou te perguntar nada, não vou te ligar para tentar te convencer, nada. Sem ressentimento. A decisão é sua e eu, mais do que ninguém, me interessa na sua satisfação com os resultados. Se não for para você, me manda um e-mail que eu tenho simplesmente aqui um botão que eu aperto e pronto, reembolsado. Não tem letrinha miúda nem nada. A segunda garantia é uma garantia condicional. Se você fizer 100% do que eu te falo para fazer dentro do programa, da maneira que eu instruo, e mostrar que fez isso e não conseguiu atingir sua nota, você pode continuar estudando com a gente de graça até passar. Você não vai precisar pagar renovação anual para continuar no programa quando ele vencer. Tem amigos meus que até falam que eu sou doido de dar uma garantia dessa, porque eles acham que vai ter gente se aproveitando de mim. Gente entrando e vendo o curso todo e depois pedindo reembolso. A única coisa que eu posso dizer sobre isso é que eu não estou preocupado com os desonestos. Esse tipo de gente sempre vai existir no mundo. Eu me preocupo é com quem está querendo muito passar no teste do IELTS, mas genuinamente não sabe se o programa é ou não para ele. E para essa pessoa que acredita tanto no seu sonho, que não quer correr o risco de tomar uma decisão errada, é para você que eu falo. Pode vir. O risco está todo comigo. Eu não sei quanto a você, mas eu adoraria achar outros investimentos assim, porque você não tem risco nenhum. Simples assim, preto no branco. E isso é para mostrar o quão confiante eu sou de que o Ultimate IELTS Coaching realmente funciona. Eu já ensinei isso para mais de 1.000 pessoas. E nem é só o fato de você não ter risco, é o fato de você só ter a ganhar. Quando você for lá, aplicar as técnicas, conseguir o seu resultado, você já pensou no que as pessoas que estão ali próximas de você vão dizer? E eu tô te falando isso por quê? Porque eu tive pessoas perto de mim que quando viram o meu plano realmente acontecendo, chegaram e falaram assim, nossa, quando você disse que ia fazer isso, eu não acreditei, mas agora tá dando certo, né? Pessoas que chegaram e falaram assim, nossa, mas você sabe que isso é muito difícil, né? Você já pensou na satisfação de você provar para você mesmo que você é capaz de conquistar o que quer? De que não importa quão difícil seja, a sua determinação e a sua vontade de fazer aquilo acontecer é muito maior? Você acha que já tá boa essa oferta, né? Então deixa eu te contar uma coisa. Eu gosto muito, muito mesmo, de premiar as pessoas que estão realmente comprometidas em passar no teste do IELTS, mesmo que elas ainda estejam saindo do básico. Então, eu preparei mais uns bônus especiais, que eles podem ser cumulativos dependendo do horário que você fizer sua matrícula. As matrículas para o IC, elas abrem na segunda-feira, às 6 horas da manhã do horário de Brasília. E além do curso completo e dos bônus que eu já mencionei, você pode ganhar outros bônus também. Os 15 primeiros vão ganhar um pacote de 2 mentorias premium de speaking, exclusivas comigo, só eu e você. Esse bônus é um bônus que sozinho você nem conseguiria comprar agora, porque eu só abro o programa de mentorias de vez em quando, e só para quem é aluno. E quando eu abro,
A sessão de mentoria premium comigo custa cerca de R$500 e eu vou te dar 2. Nessas sessões, eu mesmo vou montar a sua rotina de estudos, além de avaliar o seu speaking e te ensinar vocabulário avançado para ajustar a sua performance. Mas eu sei que tem muita gente comprometida aqui que não vai conseguir ficar dentro dos 15 primeiros, porque essas 15 vagas, elas costumam acabar em questão de minutos. Mas para esses comprometidos, eu também separei outros bônus. Olha só. Todos que se inscreverem até às 7 horas vão ganhar 4 horas de mentoria de speaking em grupo comigo. Depois das 7 horas, todo mundo vai ganhar o feedback faixa preta, as 2 aulas ao vivo comigo, a planilha de rotina de estudos e o acesso ao grupo dos alunos no Telegram. Olha só, como eu disse, aquelas primeiras 15 vagas que levam todos os bônus, elas costumam acabar em questão de minutos. E por isso nós fizemos um grupo VIP. Então preste atenção de como vai funcionar as inscrições para você não perder. As inscrições para o público geral começam às 6 horas da manhã do horário de Brasília. Porém, quem estiver dentro do grupo VIP vai receber o link para inscrição 15 minutos antes, às 5h45 da manhã. Ou seja, antes do público geral. Isso significa que, se você estiver no grupo prioritário, você aumenta muito a chance de conseguir uma vaga entre os 15 primeiros e ganhar o bônus da mentoria exclusiva comigo. Se você quer passar no IELTS, mesmo que você não tenha inglês avançado ainda, ou mesmo que você esteja começando a se preparar agora, eu recomendo fortemente que você seja um dos primeiros a se inscrever. Para você participar do grupo VIP, sem custo e sem compromisso, e ter a chance de estar entre os primeiros, é só você clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo. Honestamente, eu acredito que você agora tem 3 opções. A primeira é ignorar essa oferta e continuar fazendo o que você tem feito para tentar conseguir passar no teste do IELTS, sabendo que existe algo capaz de resolver todos os seus problemas em relação à sua preparação, mesmo que você não tenha inglês avançado ou esteja começando a se preparar agora. A segunda opção que você tem é tentar atingir esses mesmos resultados sem o Ultimate IELTS Coaching. E a verdade é que você até pode conseguir, mas as chances são que você vai cometer os mesmos erros que eu cometi lá no passado, aumentando ainda mais o seu custo de não ter agido e o tempo que você vai demorar para passar. A terceira opção que você tem é ingressar no Ultimate IELTS Coaching, ganhar os bônus que eu vou te dar e ter 100% de certeza que o risco todo está comigo, por causa das minhas garantias incondicional e condicional. Antes de terminar, eu só queria fazer uma revisão com você de tudo que você aprendeu nesse nosso evento. Lá na aula 1, eu te mostrei os 3 erros que te impedem de passar no IELTS. Você aprendeu que o primeiro erro que te impede de passar na prova é você ficar procurando e decorando questões do IELTS na internet, porque isso, na verdade, pode diminuir a sua nota na hora do teste se o examinador perceber que você decorou uma resposta pronta. O segundo erro que você viu, que te impede de conseguir a nota que você quer, o seu resultado, é querer melhorar o inglês geral primeiro para depois se preparar para o teste do IELTS. Porque estudar inglês geral não só leva muito tempo, como também não te ajuda a saber responder as questões da prova preenchendo os parâmetros do teste. O terceiro erro que você agora sabe que te impede também de conseguir o seu resultado é ficar estudando gramática achando que isso vai melhorar a sua fala e a sua escrita. Porque lá no teste do IELTS, eles não vão te cobrar regras gramaticais, mas sim que você saiba elaborar uma resposta que entregue aquilo que o examinador quer receber. Na segunda aula, você aprendeu que o jeito mais fácil de conseguir a sua nota no teste do IELTS, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado, é dominar apenas 2 pilares. O primeiro pilar é conhecer as partes do teste. O importante é ser bom em todas as habilidades, de forma balanceada, e não apenas em uma ou outra que você seja melhor. O segundo pilar é você saber as técnicas da prova, para que você não acabe apresentando para o seu examinador uma resposta que não corresponda ao que ele quer receber. E nessa última aula aqui, você aprendeu a aplicar uma das técnicas que devem ser aplicadas durante o teste, lá na parte do speaking, para que sua nota seja aumentada antes mesmo de você chegar na resposta. E eu queria agradecer a todos que participaram do evento. É muito bom ver toda essa energia, essa quantidade de pessoas com esse propósito de conseguir passar no teste do IELTS. Te vejo novamente na segunda-feira, às 6 horas da manhã do horário de Brasília, ou às 5h45, se você estiver lá no grupo VIP, para prioridade na inscrição. Até mais!